Saudações, Quase Nerd! Eu sou o professor Marcos Vina e nesse vídeo você vai aprender alguns conceitos básicos sobre polígonos que caem em prova e são fundamentais para você entender os próximos vídeos. Esse vídeo faz parte do nosso curso completo sobre geometria plana. Vamos estudar tudo do começo, como se você nunca tivesse visto essa matéria antes, com vários exemplos resolvidos passo a passo. Deixa o seu gostei no vídeo e se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira, você também vai se tornar um Quase Nerd. Partiu para a matéria? Quase Nerd. Vamos junto! Beleza, Quase Nerd. O que é um polígono? Polígonos são figuras fechadas formadas por segmentos de reta que não se cruzam. Para a gente entender o que é isso, dá uma olhada no primeiro exemplo. Qual das figuras abaixo é um polígono? Então, a gente quer saber qual dessas figuras aqui satisfaz essas condições para ser um polígono. Primeiro, para ser um polígono, tem que ser uma figura fechada. Dessas quatro figuras, perceba que essa daqui ela não é fechada, ela é aberta aqui embaixo. Então, ela não é um polígono. Bacana! Para ser polígono, além de ser uma figura fechada, também tem que ser formada por segmentos de reta. Dá uma olhada nesse cara daqui. Essa parte aqui não é um segmento de reta. Essa parte aqui ela é curva. Então, essa figura também não é um polígono. Então, já descartamos esses dois caras. Ok, para ser polígono, tem que ser uma figura fechada, tem que ser formada por segmentos de reta e esses segmentos de reta não se cruzam. Opa, dá uma olhada nesse cara daqui. Aqui a gente tem esse segmento de reta sendo cruzado por esse segmento de reta. Então, nesse caso, os segmentos de reta se cruzam. Logo, essa figura também não é um polígono. Sobrou para a gente, então, essa primeira figura. Vamos ver se ela satisfaz todas as condições para ser polígono. Ela é uma figura fechada, ela é formada somente por segmentos de reta e esses segmentos de reta eles não se cruzam. Toda vez que isso acontece, a gente chama essa figura de polígono. Então, esse primeiro cara é o nosso polígono. Tá respondido o primeiro exemplo. Quase Nerd, em geometria você vai ver tantos polígonos que só de bater o olho em um você já vai identificar. Se você ficou com qualquer dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. Vamos seguir em frente. Agora vamos ver o que é um polígono convexo. Para um polígono ser um polígono convexo, qualquer reta cruza esse polígono em, no máximo, 2 pontos. Será que esse polígono aí é um polígono convexo? Vamos fazer uma reta e vamos ver em quantos pontos essa reta cruza o nosso polígono. Olha aí, 1, 2, 3, 4 pontos. Opa, para ser um polígono convexo, qualquer reta só pode cruzar o polígono em, no máximo, 2 pontos. Como aqui essa reta cruza o polígono em 4 pontos, então esse polígono não é convexo, é um polígono não convexo. Bacana! Dá uma olhada nesse outro polígono aqui. Ele é um polígono convexo? Vamos traçar uma reta e vamos ver em quantos pontos essa reta cruza o nosso polígono. Em 2 pontos. Então está parecendo que esse polígono é sim um polígono convexo. Vamos fazer uma outra reta e essa outra reta também só cruza o polígono em 2 pontos. Esse polígono aqui, então, é sim um polígono convexo. E esse outro polígono? A gente faz uma reta, conta em quantos pontos essa reta cruza o nosso polígono, 2 pontos. Então, beleza, parece que é um polígono convexo. Se a gente fizer uma outra reta, ela também só cruza o polígono em 2 pontos. Qualquer reta que a gente traçar só vai cruzar esse polígono em 2 pontos. Então, esse polígono também é um polígono convexo. A gente vai ver mais para frente que quando a gente tem um polígono convexo, os ângulos internos dele são sempre menores do que 180 graus. Nesse primeiro polígono, por exemplo, esse ângulo interno daqui ele é maior do que 180 graus. É por isso que esse polígono não é um polígono convexo. Quase Nerd, a gente vai focar os nossos estudos quase que completamente nos polígonos convexos. Então, essa distinção entre polígonos convexos e não convexos dificilmente vão cair na sua prova. Mas isso é uma coisa conceitual que é bom você saber. Seguindo em frente, vamos ver agora qual é o nome dos polígonos, a classificação dos polígonos. Toda vez que um polígono tem 3 lados,
a gente chama esse polígono de triângulo. Esse você conhece. Dar a classificação do polígono é dar basicamente o nome do polígono. E se o polígono tiver 4 lados? Aí a gente chama esse polígono de quadrilátero. Com 5 lados, a gente chama de pentágono. Com 6 lados, a gente chama de hexágono. Com 7 lados, por exemplo, esse cara daí, a gente chama de heptágono. Com 8 lados, esse cara daí, octógono. Com 9 lados, eneágono. E com 10 lados, decágono. Quase nerd, o polígono de 11 lados também tem seu nome, de 12, 13, 14, 15 e por aí vai. Mas é claro que você não precisa conhecer todos eles. Vamos ver na sequência quais são as partes do polígono. Quais são os elementos que compõem o polígono. Em primeiro lugar, um polígono sempre tem lados. Esse é um lado, esse é outro lado, outro lado e por aí vai. Então vamos anotar aqui, um polígono sempre tem lados. A junção de 2 lados forma pra gente um biquinho. A gente chama esses biquinhos de vértices. Bacana! Perceba que quando a gente tem um vértice, quando a gente tem a junção de 2 lados, isso forma pra gente um ângulo. Esses ângulos estão na parte de dentro do polígono. É por isso que a gente chama esses ângulos de ângulos internos. Maneiro! Se a gente chegar aqui num lado e fizer o prolongamento desse lado, perceba que um outro ângulo é formado aqui. A gente chama esse outro ângulo de ângulo externo. Para encontrar um ângulo externo, basta a gente fazer um prolongamento de um lado e ver qual é o ângulo que o próprio lado do polígono faz com esse prolongamento. A gente poderia fazer isso a partir de qualquer um dos vértices. Perceba que se eu conectar 2 vértices que estão um do lado do outro, 2 vértices adjacentes, o segmento de reta que conecta esses vértices é um lado do polígono. Então, a gente tem esse lado daqui, e se eu conectar esse vértice com esse, a gente tem esse lado. E se eu conectar 2 vértices que não estão lado a lado, que não estão adjacentes, por exemplo, esse daqui com esse daqui, o segmento que a gente obtém conectando 2 vértices não adjacentes, a gente chama de diagonal do polígono. Se eu conectar, por exemplo, esse vértice com esse outro vértice, a gente tem outra diagonal. Perceba que é possível traçar várias diagonais do polígono. Saindo desse vértice daqui, eu também consigo desenhar várias diagonais. Saindo desse vértice, outras diagonais. Saindo desse vértice, outras diagonais e por aí vai. Muito bem, então esses aqui são os elementos que compõem o polígono. Lados, vértices, ângulos internos e externos e as diagonais. Quase nerd, nos exercícios, tudo que a gente quer encontrar, tudo que a gente quer calcular são esses caras daí. Número de lados, às vezes o número de vértices, às vezes o valor dos ângulos e às vezes o número de diagonais. Então esses são os elementos de interesse pra gente enquanto a gente estiver estudando os polígonos. Vamos começar, por exemplo, vendo quanto é a soma dos ângulos internos de um polígono. Sempre que a gente tem um polígono, a gente tem os ângulos internos desse cara. Cada ângulo desse tem um determinado valor. Suponha que a gente queira encontrar a soma de todos esses ângulos internos do polígono. Vamos começar por esse polígono aí. Vamos chamar ele de item A. Para encontrar a soma de todos os ângulos internos de um polígono, a gente tem uma fórmula. Para usar essa fórmula, a gente precisa conhecer o número de lados do polígono. Vamos chamar o número de lados de n. Nesse polígono, no item A, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Ele é um pentágono. Então, o n vale 5. A fórmula que a gente vai usar para encontrar a soma dos ângulos internos é essa daqui. A soma dos ângulos internos vai ser dada pelo número de lados do polígono, subtraindo 2, pega esse resultado e multiplica por 180 graus. Vamos fazer essa conta para esse cara daqui, para o pentágono, com n igual a 5. A gente vai usar essa fórmula, mas onde tem n, a gente vai colocar 5, que é o número de lados dele. Agora é só fazer essa continha que a gente encontra o s, a soma dos ângulos internos. 5 menos 2 dá 3, e 3 vezes 180 graus dá 540 graus. A gente conclui, então, que a soma de todos os ângulos internos de um pentágono vale 540 graus.
Show de bola! Vamos para o item B. No item B, a gente tem um triângulo. O que a gente quer encontrar é a soma dos 3 ângulos internos do triângulo. No triângulo, a gente tem 3 lados, então n vale 3. A fórmula da soma dos ângulos internos, então, é essa daqui, colocando 3 no lugar do n, olha só. Agora é só fazer a continha. 3 menos 2 dá 1, e 1 vezes 180 graus é 180 graus. A gente conclui, então, que a soma de todos os 3 ângulos internos de um triângulo dá sempre 180 graus. Quase nerd? Possivelmente você já sabia disso. A soma dos ângulos internos de um triângulo dá sempre 180 graus. Esse é um resultado que a gente já conhecia e a gente recuperou usando essa formulinha que a gente aprendeu. Se você ficou com alguma dúvida, coloca a sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Se quiser assistir o exercício de novo, aqui na descrição do vídeo tem um link que você clica e o vídeo volta para o início do exercício. Depois que o vídeo terminar, dá um pulo no quasenerd.com.br, porque a gente separou uma lista de exercícios para você treinar. Lá no site você também encontra todos os vídeos Quase Nerd, organizados por aula e por matéria. Agora que a gente já viu como encontrar a soma de todos os ângulos internos de um polígono, vamos ver como é que a gente pode encontrar o número de diagonais que um polígono vai ter. Para encontrar o número de diagonais, a gente também tem uma fórmula. Lembrando que o n é o número de lados do polígono. Então, para encontrar o número de diagonais, que a gente chamou de d, a gente pega o número de lados do polígono e multiplica pelo próprio número de lados do polígono subtraído de 3. Em seguida, a gente pega esse resultado e divide por 2. Como é que fica isso num exercício? Olha aí, quantas diagonais tem um hexágono? Lembrando que um hexágono é um polígono de 6 lados, então n vale 6. Para encontrar o número de diagonais que esse cara vai ter, basta a gente pegar a nossa fórmula e todo lugar onde tem n, a gente coloca 6. Olha só como é que fica. 6 vezes 6 menos 3, dividido por 2. Vamos fazer essa continha. 6 menos 3 dá 3. Vamos simplificar. 6 dá para dividir por 2, e isso dá 3. Então, a gente fica com 3 vezes 3, que dá 9. Então, o número de diagonais é igual a 9. Esse polígono vai ter 9 diagonais. Beleza, Quase Nerd? Usando a formulinha, a gente descobriu que o hexágono, o polígono de 6 lados, vai ter um total de 9 diagonais. Nesse caso, dá até para a gente contar na mão. Vamos fazer isso e verificar se a gente tem de verdade 9 diagonais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diagonais. Não existe nenhuma outra diagonal diferente dessas 9. É claro que se o polígono tiver mais lados, fica muito complicado a gente contar na mão quantas diagonais ele tem. Então, basta que a gente use essa formulinha daqui e vamos confiar nela. Para você ter noção, um polígono de 10 lados vai ter 35 diagonais. Eu é que não vou contar isso tudo na mão. Quase Nerd, se ficou qualquer dúvida, já sabe. Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu tô tomando meu cafezinho, mas olho já já. Tudo que a gente viu até agora serve para qualquer polígono. Mas tem alguns polígonos a que a gente devota uma atenção especial, que são os polígonos regulares. Eles são, de longe, os polígonos mais cobrados em prova. E essa é a matéria do nosso próximo vídeo. Quase Nerd, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu gostei. E se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira, você também vai se tornar um Quase Nerd. No nosso site, o quasenerd.com.br, você encontra listas de exercício e todos os vídeos Quase Nerd, organizados por aula e por matéria. Um abraço do Vina e até sempre!